Salve, senhores! Meu nome é Daniel Botelho e sou cirurgião plástico, se você não me conhece. E aqui nesse canal nós conversamos sobre questões relativas à cirurgia plástica e situações que podem interferir na sua cirurgia. Hoje nós vamos falar sobre as 10 principais coisas que você precisa saber antes de fazer a sua cirurgia plástica. Roda a vinheta! Senhores, existem algumas coisas que são fundamentais que vocês saibam antes de realizar a sua cirurgia plástica. Primeiro, condições do pré-operatório que vão interferir ali na qualidade da sua cirurgia. Primeiro, se você está muito acima ou está abaixo do peso, condições de saúde, isso é fundamental que estejam muito bem alinhadas antes de você fazer a sua cirurgia. Para cirurgias de contorno corporal, é fundamental que você saiba o seguinte: quanto maior o seu peso, maior a tendência do seu resultado ficar abaixo do seu ótimo. É óbvio, cada paciente vai ter uma perspectiva de resultado ótimo, mas a sua condição pré-cirúrgica ela interfere fundamentalmente na qualidade do seu resultado. Então é óbvio, a sugestão é sempre quanto mais próximo do seu peso ideal, melhor a perspectiva geral de resultado, certo? Existem também uma série de cuidados no pós-operatório que são fundamentais com que vocês estejam atentos, tá? Condições relacionadas à alimentação. Eu pessoalmente não oriento alimentos específicos, ou seja, não sugiro que você se prive de nenhum alimento em específico, porém é fundamental que a sua alimentação seja muito bem balanceada. Sobretudo, para o período pós-operatório, alimentações ricas em proteínas são muito importantes para uma boa qualidade do processo de cicatrização, certo? É fundamental que condições relacionadas à anemia, pressão alta, ou mesmo diabetes, estejam muito bem alinhadas antes da sua cirurgia, para que isso também não possa interferir na qualidade do seu resultado. É fundamental, então, que você converse mais detalhadamente com o seu cirurgião, com o especialista. Um tipo de vídeo informativo, por melhor que seja, ele não pretende substituir a sua consulta, certo? Então é fundamental que você converse mais alongadamente sobre essas questões com o seu cirurgião, certo? Muitas pessoas também me perguntam relacionadas ao prazo de retorno às atividades. É óbvio que cada cirurgia ali vai ter algum prazo específico em relação ao retorno às atividades. Em média, em torno de 30 dias, a gente considera um prazo médio para que você retorne a maioria das atividades, principalmente atividades com algum esforço físico. Existem algumas cirurgias com perspectivas específicas que vão te conferir alguma possibilidade de retorno precoce. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, prótese de mama, a técnica específica com recuperação rápida, a gente já consegue na primeira semana, eventualmente até em 24 horas, estabelecer ali o retorno às atividades mais simples, como dirigir, enfim. Mas isso não é uma regra para cirurgias de prótese de mama, então converse com seu cirurgião para que isso também esteja muito bem alinhado antes da cirurgia, ok? Muita gente me pergunta também com relação a relações sexuais. Poxa, doutor, quanto tempo eu vou poder ali voltar a ter relações com meu marido, com meu namorado, enfim? É óbvio, aqui depende muito também da qualidade ou do cuidado no momento ali da relação sexual, certo? Mas de toda forma, a gente considera ali para um conceito médio em torno de 15, 20 dias com algum cuidado, ou mesmo 30 dias para todo tipo de relação sexual, na maioria dos casos, certo? É óbvio que dependendo da sua condição, aí no seu pós-operatório isso pode diferir de um caso a outro, certo? Uma coisa que é muito importante também que você saiba no pós-operatório, existem algumas condições específicas. Por exemplo, se ali na ferida cirúrgica no pós-operatório tá um pouquinho mais vermelho, tem alguma coisa ali que pode estar um pouco diferente no processo de cicatrização, é fundamental que você converse com o seu cirurgião. Uma das circunstâncias que é frequentemente aí associadas à cirurgia são processos infecciosos, inflamações, extrusão de pontos. Então é fundamental que no pós-operatório você tenha um bom contato com o seu cirurgião, ou com pelo menos a equipe do seu cirurgião, para que você seja muito bem assistida aí no seu pós-operatório e que isso também não possa ser um grande problema. Uma coisa muito importante também que vai interferir absurdamente na qualidade do seu resultado, sobretudo cirurgias de contorno corporal, é a sua manutenção do peso no pós-cirúrgico, tá? Não existe cirurgia de contorno corporal incomum
qualquer circunstância que seja, por melhor que seja, que vai ficar bem, sem que o paciente consiga minimamente manter aquele peso ou eventualmente até reduzir um pouco o peso se estiver acima no pós-operatório. Então é muito importante que você entenda que existe uma parte ali que confere a você em relação à qualidade do seu resultado. Se você depois da cirurgia resolver ali ganhar muito peso, alterar muito peso, naturalmente isso você vai ter uma tendência a perder a qualidade do resultado da sua cirurgia. Uma outra questão também muito comum, que também está relacionada a isso, são eventuais gestações futuras. A maioria das cirurgias, sejam elas quais forem, não interferem em gestações futuras, sejam cirurgias de contorno corporal, abdominoplastias, mãoplastias, elas não tendem a interferir em nenhum aspecto na qualidade da gestação, muito embora, se você alterar muito peso durante a gestação, né, após a cirurgia, você vai correr o risco ali de alterar um pouco a qualidade do resultado da cirurgia ou eventualmente até perder toda a cirurgia se você ganhar muito peso, certo? Então é fundamental que você cuide aí desses aspectos, certo? Então nós conversamos aqui de uma forma geral em relação a alguns pontos-chave em relação ao teu pós-operatório. Desejo a você o melhor pós-operatório possível. Se você ainda não fez a sua cirurgia, a melhor escolha possível aí e que você se atente a todos esses aspectos que a gente conversou. Mais dúvidas, deixa aqui embaixo, inscreva no canal. Se você não conhece meu Instagram, dá um pulinho também lá no meu Instagram, Daniel Botelho Plástica, pra gente poder conversar mais sobre cirurgia plásticas e questões que vão interferir aí na sua escolha, certo? Então, te aguardo no próximo vídeo e deixa aqui eu voltar pras minhas férias. Um abraço, pessoal!